Fala, minha nação rubro-negra, muito boa noite a todos vocês, torcedores do Leão. Estamos ao vivo para mais um bate-papo do Vamos Negou com Vida. Rapaz, e hoje é pré-jogo, né? Aquecimento para a partida do Vitória diante do Guarani. Quem vai estar com a gente nesta noite é o pessoal do Versão Bugre, rapaz. É isso mesmo. Falar um pouco mais, versão bugrina, né? Falar um pouco mais sobre o Guarani, como é que vai o Guarani para o compromisso diante do Vitória. Daqui a pouquinho vocês vão saber mais informações da equipe de Campinas, tá bom? Mais uma vez, boa noite a vocês, torcedores. Vão chegando aí, vão interagindo e vão participando. Muitas informações aí a respeito do Vitória e a respeito do Guarani. O Guarani está com um técnico novo no comando aí, né? E vai estrear diante do Vitória com um novo comandante na equipe. Fator importante para o Vitória vencer o Guarani? Vamos ver, né, o que vai acontecer amanhã, nesta noite de sexta-feira em Campinas. O pessoal do Versão Bugrina já está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu já o chamo aqui para a gente começar esse bate-papo direto. Bahia e São Paulo. Vamos lá. Ítalo, um abraço para você, um abraço ao Caio também. Deixa eu ver como é que tá meu áudio aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá meu áudio. Tá conseguindo me ouvir, Versão? Estou te ouvindo muito bem, Iago. Prontinho. Olha só, o pessoal do Versão Buguina, pessoal, tem um perfil bem reverente, né? Vocês perceberam aí até pela live agora há pouco. Então a gente vai seguir as informações a respeito do Guarani e Vitória. É um perfil bem reverente, tá? Então os caras não conseguem se identificar, não conseguem mostrar aí não, então o rosto não. Então vamos lá, vamos seguir aqui dessa forma aí. Então um abraço para Aqui Campinas, é no primeiramente. anonimato, entendeu? É Aqui isso é no mesmo. anonimato. Boa. Perfil interessante. Eu tava lendo algumas matérias de vocês, algumas coisas, e percebi que quase vocês não falam mesmo, não faz história, nada assim que envolva identificação, né? Achei bem reverente isso, foi interessante. Mas vamos à parte, né? Falar sobre esse compromisso do Vitória diante do Guarani e o compromisso do Guarani diante do Vitória, né? As equipes se reencontram aí pela Série B. A gente teve esse confronto no ano passado, na última temporada, né? Em Campinas, o Vitória se deu bem, né? Nas últimas rodadas ali, né? O Vitória acabou vencendo a equipe de Campinas. Eu queria que você começasse a falar um pouco mais sobre o Guarani, né? O que mudou diante do Guarani nesses últimos meses aí, já que a Série B se finalizou em janeiro, né? Nesses poucos meses aí, o que mudou o Guarani? Como é que vem o Guarani para esse confronto? Quais atletas que a gente pode destacar aí a respeito desse confronto diante do Vitória, né? Isso. Boa noite a todos aí, aos torcedores do Vitória, torcedores do Guarani. Quero agradecer aí ao Iago pelo convite, né? Por essa live aí, fiquei muito feliz. A torcida do Guarani, ela é bem engajada aí nas redes sociais, né? Tem várias páginas aí interessantes. E fiquei muito feliz aí de ter tanta página bugrina boa e você ter me convidado, né? Parabéns aí pela página também, Vamos Nego, muito bacana, vários conteúdos aí, muito caprichado aí, parabéns aí pelo conteúdo. Cara, temporada 2020 terminou esse ano, né? E não terminamos muito bem, né? Viemos aí numa sequência aí de derrotas e empates, né? Mais ou menos uns 9 jogos aí na Série B sem vencer. Isso tudo por conta do Covid, né? Também, né? Impactou muito aí no desempenho do Guarani, né? O Guarani estava muito mal na Série B, aí chegou o Felipe Conceição e subiu o Guarani. O Guarani estava em penúltimo lugar, o Felipe Conceição chegou e subiu o Guarani, subiu o Guarani, ganhou vários jogos em casa e, e aí estava até lutando para subir, né? Era um time candidato aí ao rebaixamento. Mas aí depois veio o Covid, aí a sequência de vitórias virou sequência de derrotas, né? Aí começou a decair, o Guarani já tinha conseguido lá os 45 pontos, né? E com isso já salvou e terminou tranquilo aí a Série B, né? Com derrota, mas já tinha garantido aí a vaga na Série B. E logo que acabou o campeonato, o Felipe Conceição recebeu o convite do Cruzeiro e aí ele foi dirigir o time de BH, né? Com isso, o Guarani não teve muito tempo e contratou Alan Al, né? Ele não era a primeira opção. A primeira opção era o Marcelo Chamusca, que estava praticamente tudo certo com o Guarani. Mas aí, de última hora, ele foi acertou com o Botafogo, né?
Então o Alan já não era a preferência da torcida, começou mal o Paulistão, né? Perdendo de 3-0 do Ituano. E, e aí foi derrapando, né? Durante o campeonato. Na segunda partida ganhou do Botafogo de 1-0, Botafogo de Ribeirão Preto, com o gol do Rodrigo Andrade, que é aí do Velho Vitória, né? conhecido, é velho conhecido. O Rodrigo Andrade pertence ao Vitória, tem emprestado aí para o Guarani. Mas essa interação Exatamente. entre Vitória e Guarani já aconteceu desde quando o Mateuzinho veio para o Vitória, né? Contratado pelo É, Vitória. Jogou até no Campeonato exatamente. Paulista, né? Na última edição do Campeonato Paulista. Estava no São Bernardo, né? E volta para o Vitória nas próximas semanas já. É, ele volta dia primeiro, né? É só o São E, Bernardo está disputando para subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Aí ele vai ficar no time do ABC e depois retorna para o Vitória, né? isso. E, que nem no caso, o Rodrigo Andrade, né? Ele começou como reserva, entrou nesse jogo aí contra o Botafogo no segundo tempo, fez gol. E aí ele foi adquirindo o espaço dele, né? Na equipe. E o Rodrigo Andrade, ele é considerado titular, né? Na equipe do Guarani. Só que aí, como tem a cláusula, né? Com o Vitória, amanhã ele já é desfalque certo pro Guarani, né? Até Ele, tentei fazer o Pix aí de 500 mil pro Vitória, mas não rolou, velho. Não rolou. isso mesmo. É isso mesmo. Ajudaria muito o Deu clube, saldo hein? insuficiente aqui. Eu acho que se o Guarani quisesse pagar o valor de contrato aí, ajudaria muito a Vitória, né? Nada mais do que quesito financeiro, né? Ajudaria bastante aí. Pode falar, fala com o presidente aí do Guarani, pode mandar para cá, viu? Pode mandar para cá. É. Acho que você falou sobre o Rodrigo Andrade, acho que uma cena que mais marcou aí no cenário nacional aí foi aquela discussão, né, com o companheiro de elenco. Inclusive, a torcida ficou meio dividida, né? Ficou a favor dele, outros ficaram contra. Mas como é que foi? Como é que vocês avaliam essa situação lá da discussão, né? Pode acontecer natural, mas como é que vocês avaliam isso? Então, o problema da discussão toda é porque era um jogo que antecedia o clássico, né? Contra a Ponte Preta. E assim, o Guarani não tinha nenhum desfalque, nenhum, nenhum jogador com pendurado, né? Para a partida contra a Ponte. E aí, logo no final do jogo, o Guarani não tinha nenhum pendurado, foi e teve dois expulsos, né? Que é o Bidu, que é o lateral esquerdo, e o Rodrigo Andrade. Assim, na verdade, a torcida do Guarani achou que foi erro dos dois, né? Foi uma atitude infantil, né? Ter brigado e tal. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal também analisa assim, o pessoal tá lutando pela vitória, né? Por isso que os caras brigaram, né? Porque o Guarani estava ganhando 2-0 do Novo Horizontino, aí aos 43 minutos tomou um gol e no final aí quase que tomou outro, né? De pênalti, né? O cara isolou a bola lá. E aí, logo na jogada seguinte, o Bidu saiu errado e quase que o Novo Horizontino empatou aos 51, né? Então aí o Rodrigo Andrade tinha cobrado ele, né? Por por esse erro. Quando terminou o jogo, tipo, o Bidu foi tirar satisfação com o Rodrigo Andrade. Mas aí o Rodrigo Andrade é o cara das ruas, né? Então ele não aceitou muito bem aquilo, né? Aí os caras já começaram a sair tretando, né? É, marcou. Chegou em alguns grupos também do WhatsApp aqui do Vitória. A gente acompanhou o vídeo e, claro, né, que a gente sabe nem o que aconteceu internamente aí, se alguém foi advertido, enfim, mas claro que, pelo que a gente viu, né, filtrou os comentários da torcida, muitos ficaram meio realmente a favor do Rodrigo Andrade, né? Talvez pela questão de rendimento dentro de campo, tá, né? Estava melhor do que o outro companheiro, então a gente ficou a favor mesmo do Rodrigo Andrade, né? Mas em relação à equipe do Guarani, né? A gente já está finalizando a maioria dos campeonatos estaduais aí, mas a equipe do Guarani, para enfrentar a Vitória, deve manter a mesma equipe base do primeiro semestre. Isso. O Guarani não fez fez uma contratação, né? Depois que terminou o Campeonato Paulista, né? Saíram três jogadores e chegou um e o técnico Daniel Paulista. Sim. Chegou o Carlão, que é um zagueiro de 35 anos. Ele estava na reserva do Mirassol, mas ele foi titular nas últimas 4 partidas. A torcida do Guarani não aceitou muito bem a contratação dele, porque é reserva,
35 anos, é uma idade avançada, mas o Carlão, ele ficou 11 anos, 9 anos na Europa, disputou Champions. Tudo bem que a Champions nem se compara à Champions, né? São outros campeonatos, é outro nível. A Champions, ela é muito mais forte aí, né, no Nordeste aí. Verdade. E é, mas aí já conseguiu ser regularizado essa semana, foi apresentado na segunda, já conseguiu ser regularizado essa semana. Daniel Paulista também, então os dois estarão em campo amanhã. E a única mudança no time é ele. Ele vai entrar como titular e a base do Guarani é a mesma. Aí teve o retorno do Bruno Sávio, que ele estava machucado também, vai dar uma outra cara para o time. Na minha visão, vai melhorar. Então, acho que o Guarani vai vir bem amanhã, se Deus quiser. É uma estreia boa, né? As duas equipes. O Vitória teve mais dias para trabalhar, até porque desde as fases semifinais do Campeonato Baiano, o clube não participa, né? Acabou sendo na primeira fase, então teve algumas semanas a mais para treinar, se comparar ao Guarani. E a equipe, eu creio que não tem tanta mudança, né? A gente teve bastante reforços nessa pausa aí, quando acabou o estadual, né? Teve jogadores importantes que chegaram, jogadores com a idade, porque o perfil do Vitória é muito jovem hoje, né? A gente tem ali uma média de 26 anos, né? E alguns atletas estão vindo para reforçar o elenco porque o clube quer trabalhar de fato com essa idade, né? Não sei se é um planejamento ou se é pela questão financeira que dificulta aí o mercado. E até experiente a gente tem mais o setor defensivo, né? Que é o caso do Wallace, Raul Prata, o próprio Marcelo Alves, aí, que veio do esporte, é um atleta jovem também, de 26 anos. Então, a equipe jovem, que o Guarani vai encontrar no Vitória um perfil mais jovem mesmo, né? Não vai ser aquele perfil de uma idade média para avançada. Né? Acho que a única experiência do elenco mesmo vai ser o Wallace, como eu citei, né? O zagueiro Wallace, bastante experiente, passou por Grêmio, Flamengo, né? O próprio Corinthians, revelado no Vitória, voltou ao clube desde a última temporada, e é aquele capitão mesmo que chama o elenco, puxa a orelha dos jovens. Então, a única experiência que o Vitória tem hoje no elenco. Mas deve anunciar nos próximos dias o atacante Dinei, né? Dinei tem uma história interessante no clube, porque ele foi artilheiro na edição de 2003 do Campeonato Brasileiro, né? São mais de 150 jogos pelo Vitória. Volta ao clube depois de passar pelo futebol japonês, futebol espanhol e também, né, passar por um clube aqui do interior da Bahia, Jacuipense, né? É o interior da Bahia, mas também treina em Salvador, né? Então a gente fica nessa informação também para vocês. Mas o que o Guarani deve enfrentar mesmo no Vitória é mais esse perfil jovem. Acho que, não sei como é que vai estar o perfil do Guarani hoje, mas é um perfil meio jovem mesmo, um perfil que busca revelar jogadores. Se você puxar hoje a ficha técnica do Vitória, a maioria dos atletas são revelados, são prato da casa, né? A gente trouxe 6 reforços, né? E esses reforços com essa idade média a qual o presidente e a diretoria do Vitória quer trabalhar, 23, 24, 25 anos, essa média de idade no elenco do Vitória hoje. A gente trouxe o Guilherme Santos, um atacante, ele pertence ao Atlético Mineiro, foi artilheiro pelos campeonatos sub-20 aí, nacionais, né? O Vitória trouxe por empréstimo. A gente trouxe também o Samuel Granada, vindo do Fluminense. Samuel Granada disputou o Brasileiro sub-20 também pelo Fluminense, fez gols importantes, até decisões do estadual, né? E são atletas que realmente são jovens e que vão trazer uma bagagem, né, de experiência de outros clubes, né? Então, o Vitória sempre buscando esses perfis mais jovens mesmo. E outros nomes aí são as especulações, né? Você falou muito em Rafael Moura, não tem condições de muita vitória pelo alto salário e pela questão de investimento mesmo. O Vitória não quer investir tanto nessas contratações. Ou traz por empréstimo, porque a questão de empréstimo ajuda no quesito de pagamento ali, ou você acaba optando pela base mesmo, que é o caso do Vitória. É um planejamento meio forçado, né, Versão? Porque o Vitória vive uma crise financeira desde 2019. O clube ele tinha, na última Série A, o clube tinha 40 milhões em caixa. Esse valor, infelizmente, não tem mais esse patrimônio líquido no clube, né? E acabou que o clube hoje ele sobrevive, essa é a realidade. A dívida do Vitória é muito parecida com a do esporte, né? Há uma dívida a curto prazo, onde você tem ali pessoas já cobrando aquelas dívidas, né? Postergando o pagamento. Então, o Vitória vive essa situação financeira que eu não sei se deve melhorar no final dessa temporada, deve melhorar.
Acho que o Vitória precisa obrigatoriamente subir para a primeira divisão, para que consiga uma estrutura financeira legal, agradável, porque você não consegue viver hoje com 9 milhões, que é uma cota de CBF, né, para uma Série B. Diferente de uma Série É, A. Se o Vitória ou o Guarani subir agora, já está garantido com 37 a 40 milhões no mínimo, é garantido para os clubes. Fora a questão de posição, né? Quando você acaba o Nacional ali, a CBF ainda paga um valor pela questão de quantia no ranking, né? Que você fica ali no final da tabela. Então isso ajuda bastante o Vitória. então, Guarani e Vitória, na verdade, estão na mesma pegada, porque o Guarani, no final do ano passado, chegou a utilizar uns 13 jogadores da base, né? O Felipe Conceição conseguiu colocar muita molecada para jogar. Então, Sim, esse ano ainda continua com uma boa galera da base, né? Que nem no nosso time tem um Bidu, que é o lateral esquerdo, que é do Guarani. O reserva imediato do Bidu é o Eliel, que é da base do Guarani também, né? E no ataque temos o Davó, que veio do Corinthians emprestado, mas ele é da base do Guarani também, né? Então a gente tem uma boa galera aí da base, né? No Guarani. E aí esse que é o nosso problema, né? A gente sim. tem time para colocar em campo, né? Os 11, mas não tem muita qualidade na reserva. Então, os nossos reservas praticamente é muita molecada, né? Então, e ainda é um campeonato longo, né? E vai precisar, né, de gente, né? Vai precisar de gente. E tem essa molecada ainda precisa ainda correr um pouquinho, né? Provar aí que merece mais espaço no time, né? Mas a gente tem fé aí que eles vão se desenvolver e isso aí é até um fator, né? Para equilibrar as contas, né? Caso que o Vitória está fazendo aí. O Guarani também, desde 2019, está melhorando a situação de caixa, né? Não está fazendo loucuras, porque antes acabava um campeonato e vinha 20 jogadores de uma vez, né? Aí, não, agora não. Acabou o campeonato, saiu três, chegou um, vai contratar aí mais um pessoal, né? Para repor algumas peças. O Lucão do Break tá vindo aí. Bom jogador, hein? Quando É, eu vi que você anunciaram ele aí, bom jogador, se destacou na Copa do Nordeste, né? E é um jogador realmente muito importante para o elenco do Guarani. Quando eu vi a contratação, eu de fato fiquei muito feliz, porque é um atleta que realmente tem aquele rendimento que a gente espera, né, como torcedor, e vai dar muito certo aí sim, no Guarani, com certeza, né? Com certeza. E o Guarani e o Vitória tem algo em comum, né? A gente sempre tem alguns ex-jogadores, né? Dependendo das nossas cores, né? A gente teve o é, Luiz Gustavo, que passou por aí, a gente teve o próprio Mateuzinho agora no Vitória, a gente tem o Vitor Ramos também, então vários jogadores que sim, tiveram essa referência no Guarani e Vitória. O Luiz Gustavo passou pelo Vitória, né? O volante Luiz Gustavo, Vasco, Goiás, enfim. Um atleta que nos deu aqui muita alegria, inclusive marcando gol em clássico, né? Contra o Bahia, e a gente fica muito feliz por isso. E o duelo que mais marcou para a gente como torcedor do Vitória foi o duelo do Campinas também, né? Diante da Ponte Preta, que a gente rebaixou a Ponte Preta. Foi um jogo ali para a gente sim. também memorável, né? Ó, eu quero aproveitar esse momento para Fala aí. agradecer aí todos do Vitória por esse rebaixamento lindo e maravilhoso. Perdendo de 2-0, conseguiu virar para 3-2. Meu, foi algo magnífico. Tinha bugrino lá na torcida do Vitória e com certeza os bugrinos que estavam lá ficaram muito felizes com essa partida aí. É, rapaz, foi uma partida memorável, marcante demais, demais, demais mesmo. Quando a gente sofreu os dois gols ali, eu nunca desligo a TV, né? Eu tava até com um amigo meu, eu tava com um amigo meu vendo o jogo. E ele todo desacreditado. Que nada, rapaz, já era, desliga esse negócio aí. Eu falei, nada, pode ir, pode ser, mano, deixa eu ir sozinho aqui, mas eu vou com o pé até o É, final. E quando o Vitória empatou, eu já tava doido. Rapaz, enfim, sempre, o futebol nos traz essa alegria, né? E aquela manutenção, a primeira divisão, mesmo sendo insuficiente, pelo que o Vitória tem de história na competição nacional, e a sua história no futebol brasileiro, mundial, enfim, não foi suficiente, mas a gente comemora, porque é melhor do que você ter um descenso, né? Mais um descenso, né? Me fala a respeito do é. Guarani, né? O Guarani tem quanto tempo, né, que não disputa a primeira divisão? A última disputa foi em 2010.
2010. 2010, né? Então, Em primeira divisão. Nos completar enfrentamos 11 lá, anos, né? nos enfrentamos lá naquela edição. Naquela edição, o Vitória ainda a primeira divisão, o clube estava na final, né, da Copa do Brasil diante do Santos. Então a gente se enfrentou também naquela edição lá, de 2010. Foi. E Tô vendo aqui, foram dois empates. Dois empates de 1-1. em 2010, Isso, 2010. equilibrado, cara. Além de Vitória e Guarani, eu estava pegando o retrospecto, né? Tem um equilíbrio muito grande, né? Se não me engano, são 12 vitórias pro Guarani, 10 pro Vitória, se não me engano. Se você quiser buscar os índices, pode buscar. Se não me engano, são 10 vitórias pro Rubro É, Negro, 12 vitórias pro Guarani. Né? A maior vitória do Guarani em casa foi 4-0. A maior vitória fora de casa foi 4-1, que ele aplicou no Vitória. O Vitória já deu 4-0 no Barradão. E a maior vitória aí com vocês foi 1-0. Fora aqueles 2-1, né? Do ano passado. 2-1. Então, confronto muito equilibrado, Vitória e Guarani. Nos números aí, nos índices. Não, eu até vi essa sua postagem aí, né, na página, e a gente tem um torcedor aqui do Guarani muito fanático, que ele tem Sim. um site chamado Jogos do Guarani. Lá tem Poxa, jogos da né? década de Sim. 70 para cá, com todos os dados de jogadores, confrontos e confrontos entre os adversários, né? E É aí um no que site pega do dele, Guarani, né? exatamente, cara. Uhum. Qualquer jornalista que vinha aqui trabalhar em Campinas, tendo esse site aqui, vai tirar de letra, né? E são 35 jogos, cara. Isso que eu achei, assim, surpreso, né? Sim. Times com centenários aí, né? Guarani e Vitória se enfrentaram só 35 vezes. Achei muito É pouco verdade. isso, né? Pouco mesmo, verdade. E Pouco. poucos confrontos, Se né? não me engano, Também o acho que a maioria, Guarani. e a maioria dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro, não teve nada específico, Sul-Americano, uma Copa do Brasil. Eu acho que todos esses 20 jogos foi pelo Campeonato Brasileiro. Da Série A. A maioria dos jogos foi da Série A. E depois o Guarani caiu, né? Caiu em 2004. E aí passou a se enfrentar menos, né? O Guarani também disputou a Série C. O Vitória também disputou a Série C, né? Isso. Foi em Mas 2006, a última edição da Série C foi em 2006. Nunca mais, né? 2006? Foi 2006, né? O Vitória nunca mais, né? Em 2006 foi o Vitória quase, ele foi vice-campeão em 2006, né? Ele perdeu para o Criciúma. Ele É. chegou ele quase que conquistaria o título, né, da Série C naquela ocasião, mas não deu certo. Conseguiu acesso, mas não foi campeão, né? O Criciúma empatou em 0-0 no Barradão e jogando em Santa Catarina acabou vencendo o Rubro Negro e conquistou o título. Então, 2006 foi o ano que o Guarani caiu, da Série B para a Série C. Então, Sim. o Vitória estava subindo e o Guarani estava descendo. E aí o Pra Guarani você ver ficou como é. 2 anos na Série C. Aí já não se confrontaram, né? É E isso, não teve esse confronto. aí o Guarani ficou 2 anos na Série C. 2008 foi vice-campeão. Vice-campeão para o Atlético Goianiense. Na verdade, não era mata-mata, né? Era grupos, né? No final. Isso. No final era um grupo só. Subiu os 4 melhores. E aí caiu em 2010, 2008 subiu para a Série B, 2009 subiu para a Série A, aí 2010 caiu, e aí só foi caindo. Aí ficou mais 4 anos na Série C, subiu em 2016 e desde 2017 estamos na Série B, né? Então já dá uma estabilidade para o Guarani se recuperar aí, né, financeiramente também. 2017 foi o ano que o Vitória acabou sendo rebaixado para a Série B. E aí disputamos, esse é o terceiro ano, né, que nós iremos disputar terceiro ano, né? 2019 participamos, 2020 participamos e agora 2021, né? Então, acho que, assim, no histórico do Vitória, o clube nunca ficou, primeira vez na história, que o clube, dos pontos corridos, tá? Que o Vitória vai ficar 3 anos na Série B. O Vitória, dos clubes do Nordeste, dos clubes do Brasil, infelizmente, é o clube que mais sofreu rebaixamento, isso é histórico, não pode negar, mas é o clube que não fica a um longo prazo na Série B. No máximo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ali, mais ou menos, 2 anos. Isso não passa, né?
mas infelizmente nesses últimos anos a gente não foi bem, né? A gente brigou contra o rebaixamento, ficamos em 14º e depois 12º, enfim, brigando mesmo contra o rebaixamento. Essa foi a realidade, né? Esse ano seria diferente, tanto para o Vitória como para o Guarani, né? E o Guarani sabe da força que tem no interior de São Paulo, a gente sabe que é um clube que tem história, tem torcida, e também merece estar de volta à primeira divisão, com certeza. É maior que a Cara, Ponte assim, Preta, eu não né? sei. Já começa Oi? por aí. Maior que a Ponte Preta, então já começa por aí. Não, que a Ponte Preta caia pra Série C, né? Estão devendo uma Série C aí. É, É isso mesmo. eu, olha, eu não sei o que vocês pensam aí, só que assim, o Sim, futebol ele mudou muito, né? Que nem o Guarani disputou Série A em 2010 e agora o nível, assim, dos times, meu, você pega um Guarani de 2010, vê um Guarani de hoje, tipo, o Guarani não cresceu, né? Você pega o Flamengo de 2010 e vê o Flamengo de agora, 2021, em 2010 eu falava assim, não, dá pra ganhar do Flamengo. sim. Eu olhava assim o Flamengo e falava, dá pra ganhar do Flamengo. Tanto que o Guarani ganhou do Flamengo no primeiro turno, em 2010, de virada, no Brinco de Ouro. Hoje, eu nem imagino, cara, o Guarani jogando com o Flamengo e ganhando do Flamengo, sabe? A diferença hoje em dia para os times é muito grande, né? Parece Sim. que a gente está perdendo espaço na Série A, né? Guarani, Vitória são equipes muito tradicionais que mereciam estar na Série A, mas parece que cada vez mais esses times estão jogando de escanteio, né? Não sei se vocês Isso pensam isso também. não, correto a sua avaliação e de certa forma, né, o que acaba sendo diferente também é a questão financeira, né? Hoje se o mesmo patrocinador, que ele for agora sentar na sala do Flamengo, ele não vai topar investir o mesmo valor que investiria possivelmente no Vitória, no Guarani, né? Por vários X motivos, a audiência, a televisão, a mídia em cima, o jornalista ali e tal, as estrelas jogando ali naquela camisa. Então, a questão financeira já fica mais complicada. E a competição em si, a única forma de renda para o Vitória, um Guarani da vida, é a questão do audiência de TV, a cota de TV. Porque, infelizmente, você não consegue bater bilheteria com o Flamengo. Essa é a realidade, né, torcedores? Não, a gente não Né? tá, a gente tá, eu falando pelo lado analítico da coisa, tá? Sem vestir camisa do Vitória, ou até mesmo sem vestir camisa de Guarani, mas pelo lado analítico da coisa. Então, tem esse quesito financeiro que atrapalha muito. Então, como é que você vai trazer alguém do Flamengo para vestir a camisa do Guarani ou do Vitória? Se os caras prendem lá, colocam uma multa rescisória altíssima. E aí você vai lá, a CBF coloca uma grana alta para uma competição, uma cota alta, para, né? O que eles fazem assim, ó? Copa do Brasil hoje é uma cota altíssima, né? Para as fases que você vai avançando ali. Porque ele espera que um Vitória não passe, que um Guarani não passe, para que o Flamengo pegue a cota, um Palmeiras pegue a cota É, daquela altíssima, um Corinthians pegue a cota. Eles não pensam no clube menor, não falo menor história, menor na questão financeira. sim. Eles não pensam nisso. Então, o nível de competição ele está muito diferenciado por conta disso. Eu estou falando elenco, né? Dentro de campo, claro que as coisas é diferente. Mas em relação ao elenco, muda por conta disso. Você vai lá, o Flamengo busca cara na Europa, busca jogador da Europa, busca jogador na Argentina, no mercado argentino, que é muito difícil trazer, tirar um jogador da Argentina. Antigamente era fácil, na época do Corinthians, né, com o Tevez, etc, era muito fácil. Hoje em dia é difícil pra caramba, tem que ter grana mesmo para você tirar um jogador desse mercado sul-americano, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso aí. Acho que se as coisas fossem igualitárias na questão financeira, tivesse uma regra para isso, tentaram, né, fazer uma regra igualitária para a questão de TV. Essa MP que os clubes assinaram aí, né? Logo quando começou essa pandemia, até o Vitória se pronunciou a respeito, o Vitória foi a favor daquela MP do futebol brasileiro, onde o clube tivesse liberdade de assinar, onde você queria transmitir seus jogos, né? Se é no ESPN, se é no Fox Sports, se é no Sport TV. Então isso tirou o monopólio da Rede Globo. Aí que está a Sim. diferença. Melhorou nesse quesito. Mas na realidade, versão, isso aconteceu com o Guarani da vida, aconteceu com o Vitória, não aconteceu. A gente vai começar a Série B agora praticamente no monopólio, que é no Premier FC, né, no próprio Sport TV, inclusive o Sport TV e o Premier vai transmitir o jogo amanhã, claro, para Salvador, Minas, não para São Paulo, só assinante assiste São Paulo. Mas olha a diferença. Mudou alguma coisa para o Vitória, para o Guarani? Não. Amanhã tem um jogo aonde? No Sport TV, no Premier, com a cota de 9 milhões.
Então, eles fizeram isso também pensando no grandão lá. E o grandão ele consegue falar não. Um clube carente financeiramente, que é o nosso caso hoje, né? O Vitória tem uma situação financeira muito difícil. Qualquer apoio financeiro é bem-vindo. Nunca a gente vai negar, né? Sim. Nunca a gente vai dizer não. Então, acho que é isso que tem que mudar realmente, essa questão desse poder comercial, essa questão de financeiro mesmo. Então, muda-se o nível por conta disso. Quanto mais dinheiro, o time é mais forte, o time tem mais poder aquisitivo de trazer um jogador e pagar uma multa rescisória milionária, né? Aqui no Vitória a É, gente parou muito no tempo na questão de revelação de jogador. A gente sabe que o Vitória na década de 90, 2000, por ali, era um clube revelador que vendia jogador para a Europa, que era sair do Vitória para a Europa, era assim, né? A gente não tinha essa passagem pelo Brasil. fazia nem escala, né? É, Era um voo direto para a Europa. Só que a gente parou um tempo com isso também, porque o Vitória ele não focou na revelação de jogadores, e quando revelou, não aproveitou aquele atleta, simplesmente dispensava, ou então vendia a preço de banana, né? Essa é a realidade. Chegar um clube lá, a gente quer tal valor, pronto, vende, leva. A gente está perdendo uma grana, a gente poderia perder com a venda do Diego Rosa, né? Do Grêmio, mas não conseguimos perder, né? Teve uma questão contratual aí pela FIFA, que a gente conseguiu reverter e garantir um valor agora, recentemente. Mesmo sendo parcelado, né, é um valor que ajuda o clube. E se ele estrear, aí tem o valor de cota também, né, de participação. Se ele estrear, se ele jogar, se ele marcar gols, quantos jogos ele fazer lá no futebol europeu, o Vitória já ganha em cima disso. É um dinheiro que vai ajudar também o clube. E em relação à base de elenco, cara, o Vitória deve estrear com o Guarani com a mesma base que jogou o estadual e Copa do Nordeste. Só que a novidade vai ser na equipe titular, né? O Granada, que é o jogador que você logo disse na live, né? Pertence ao Fluminense, veio para o empréstimo ao Vitória até o final da temporada. Ele vai estrear amanhã na titularidade. Né? O Samuel Granada ele disputou Libertadores pelo Atlético Mineiro, disputou Sul-Americana pelo Atlético Mineiro. Ele disputou alguns jogos pela base também, né? Brasileirão Sub-20, Copa do Brasil também, enfim, marcou o gol e foi artilheiro. Vai estrear amanhã na titularidade. E ele vai se encaixar muito bem juntamente com o Samuel, né? Não sei se você acompanhou o Samuel Vanderlei, o atacante do Vitória. Ele foi artilheiro do Vitória na Copa do Nordeste, né, com 5 gols marcados. E teve um destaque altíssimo logo nos primeiros jogos, uma impressão muito boa para a torcida. E deve também amanhã estar junto com o Granada, né? Vai ser a dupla do Samuel, Samuel Granada e o Samuel Vanderlei do Vitória. Né? é, A é questão Samuel. a questão do elenco em si é a mesma base, cara. A gente vai manter o Ronaldo na titularidade, o Ronaldo vocês acompanharam no passado, foi o goleiro de destaque na Série B, né, com grandes defesas, enfim. Sofreu uma lesão no início desse semestre e não conseguiu jogar de uma forma pontual, né? Ele voltou no finalzinho da série do Baianão, ele voltou a jogar, e no final da Copa do Nordeste também chegou a jogar, mas vem amanhã para a titularidade, né? O Raul Prato também, o zagueiro experiente, a gente tem o Marcelo Alves, o João Victor, lateral, o João Victor ele pertence ao Esse Vitória, Raul, ele jogou Série A, né? Com o Vitória, o o Raul? Vitória, o Raul Prato está com o Sport. Ah, foi, isso. Ele estava no esporte até janeiro, fevereiro deste ano, e aí foi anunciado no Vitória. O esporte não renovou o contrato lá, né, para alguma avaliação técnica, enfim, e o Vitória acabou contratando ele. Se encaixou muito bem com o Wallace pela experiência, né, porque a gente tem aqui o João Vitor, jogadores que estão realmente com um certo questionamento, né? O João Vitor sim, tem falhado em alguns lances individuais, falou pela Copa do Nordeste alguns lances que, infelizmente, era você chutar a bola, espirrar, jogar para cima, o cara entregou, Sim. tomou gol. Então ele foi muito questionado, né, em partida. Inclusive a gente até brinca aqui, né, quando a gente posta a escalação, o pessoal, quando não vê o nome dele, já fica feliz. João Victor não, hoje, que bom, não sei o quê. Mas é porque faz parte dessa cobrança. A torcida do Vitória é uma torcida que realmente cobra, que realmente, de fato, pega no pé, ao ponto de jogador bloquear o torcedor, imagine. A gente é Ah, assim, é? o torcedor ele é assim aqui. O torcedor não aguenta tanto, o jogador não aguenta tanto, chega a bloquear o torcedor, porque a crítica, a cobrança aqui é muito, muito, muito difícil. Porque quando se trata, é que nem aí, né, em Campinas, a gente tem Guarani, Ponte Preta, enfim, acabou, né, em relação à expressão nacional. Então a cobrança no Sim. interior vai ser alta, vai ser a mesma cobrança do Corinthians, do Palmeiras da vida, né? Aqui em Salvador a gente tem Bavi somente, né, o Bahia e o Vitória. Então o cara que chega aqui, É. ele é realmente cobrado, de fato. Ah, Campinas é a mesma coisa, né? Aqui é Guarani e Ponte, né? O jogador já tem que saber, quando chegar na equipe, já tem que saber que
o que é um derby, né? Que é um clássico. E que o jogo é um campeonato à parte, né? E a gente tá precisando aí ganhar delas aí, porque nos últimos anos aí tá complicado aí nossa diferença aí. Tá com uma diferença de uma vitória só para ela. Quando eu falei de Samuel Granada, é do Fluminense, né? É do Fluminense, não é do Atlético Mineiro. Quem é do Atlético Mineiro é o Guilherme Santos, que veio recentemente. Ele sim que disputou a Libertadores para o Atlético Mineiro. Então, só corrigindo aqui a informação, porque eu falei realmente, talvez eu passei alguma É, informação equivocada aqui, eu vi os comentários, mas assim, Samuel Granada, o atacante, pertence ao Fluminense, e o Guilherme Santos pertence ao Atlético Mineiro. Esse sim que jogou Libertadores, para o Atlético Mineiro, Brasileirão Sub-20, enfim. Tantos nomes, né, que a gente trabalha diariamente, a gente acaba realmente se passando. Mas é isso, obrigado pela contribuição aí pro torcedor. E aí, o pessoal tá em atento. relação. Eles são assim, como eu te falei, também da parte crítica, aí tá tudo. Fala sobre o Rodrigo Andrade. O Vitória 1899, quer que você fala um pouco sobre o Rodrigo Andrade, né? Como é que foi como é que está sendo, né? Essa passagem no Guarani? Como é que foi para vocês receber aí em Campinas? Logo quando surgiu, né, essa vinda do Vitória para o Guarani, como foi a expectativa de vocês referente ao atacante e se atendeu de fato, né, essa expectativa? Cara, quando anunciou o Rodrigo Andrade, ele já veio mal visto, né? Ah, Sim. baladeiro, não sei o quê, papapá, olha só, contrato baladeiro. Aí, meu, ele começou atuando no banco de reserva, né? Que eu disse aí pra você no início. O Guarani perdeu 3-0 na primeira partida no Paulistão, em casa, pro Ituano. E na segunda partida foi para Ribeirão. Ele entrou no segundo tempo e meteu um chute lá de fora da área, desviou no zagueiro lá e fez o gol da vitória. Jogou muito bem. E aí ele foi conquistando o espaço dele, cara, né, na equipe, né? E hoje ele é bem visto, cara. Ele é bem visto no time. Vai fazer falta amanhã, né? Porque dos nossos volantes, ele é o que tem mais qualidade, né? Ele tem uma boa saída, ele tem um porte físico bom, né? Para bater de frente com o adversário. Essa situação aí do que ele saiu na mão aí com o nosso lateral aí demonstra que ele está comprometido, né? Foi nervoso, né? Assim, saiu do limite, né? Mas está comprometido com o Guarani em vencer e achamos ele positiva, cara. Positiva a contratação dele, né? Se vocês não quiserem mais, aí pode deixar aqui, porque o contrato dele se encerra no final do ano, né? Mas se quiser, pode deixar aqui. Ele renovou com o Vitória, né? Até o final na última antes de ir para o Guarani, ele tinha renovado com o Vitória, até 2021, está acontecendo realmente. E aqui no Vitória, cara, ele estava com um certo questionamento, né? Muito, muito, muito. Porque ele postava algumas coisas, né, que o torcedor não gostava. Tipo, fora da É, concentração, claro, ele postava algumas coisas, em festinha, em casa, né? E bebendo, e fazendo coisa e tal. Não, não que é proibido, não é, mas assim, se você está em véspera de partida, né, acho que o ideal é você concentrar, mesmo que você não vá para o jogo, você tem que ter foco, né, objetivo para a partida, acompanhar os companheiros, ver lá o jogo, enfim. Mas na véspera de sim, jogos o cara tá lá bebendo, fumando, fazendo festa. Então, mostra, queira ou não queira, mostra para o torcedor esse certo descomprometimento, né? Então, sim, imagina aí, teu chefe tá vendo teu story lá, a noite toda você bebendo, 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 de manhã tu falta um treino, de manhã tu falta lá alguma coisa, sabe? Então, mostra esse certo descomprometimento. Então, ele saiu daqui muito questionado e quando entrava dentro de campo, atuações péssimas. Aliás, não vou muito longe, não. O Gabriel Bispo, que jogou a última Série B pelo Juventude, foi empréstimo também ao Vitória, né? A Juventude conseguiu acesso, o Gabriel Bispo ajudou muito, né? O Gabriel Bispo é uma revelação daqui do Campeonato Baiano. O Vitória contratou ele justamente a Bahia de Feira, que é um clube aqui de Feira de Santana, né, do interior da Bahia. E aí ele ficou definitivo no Vitória e por não ter muito espaço e tal, ele foi emprestado ao Juventude, né? Cara, o cara jogou demais, velho. Jogou demais ao ponto de Vitória até solicitar, né, esse retorno até antecipado, de certa forma, porque não era para ele vir imediatamente, né, no máximo ali até março desse ano, mas ele já veio em dezembro. Em dezembro o cara já estava em Salvador.
foi apresentado, começou os treinos ali e tal. Enfim, não poderia ser relacionado, né? Porque a Série B é até janeiro. Enfim, e hoje tem mostrado um potencial muito, muito forte mesmo. A crítica, esqueceram da crítica, né? O goleiro Ronaldo também, né? O goleiro Ronaldo, ele também não fica fase legal, algumas falhas, enfim. E foi Então, eu tava emprestado ao dando CSA. uma olhada aqui nos melhores momentos. Eu achei o Ronaldo meio. Dava umas falhadinhas mesmo, viu? Né? É, O Kaique, no caso, ou o Ronaldo? Ronaldo. Pronto. O Ronaldo, ele voltou recentemente, como eu falei agora há pouco, na cedo. Ele teve uma lesão que afastou ele em 2 meses, mais ou menos. E aí ele voltou recentemente no final do Campeonato Baiano. Então a gente sentiu essa insegurança, enfim. Em relação ao Kaique, né, o goleiro Kaique, ele que foi renovar, ele que renovou o contrato na manhã de hoje, né, até 2022, ele que teve um momento muito ruim aqui, muito questionável também. E aí foi emprestado ao CSA em 2020, na última temporada, só jogou 3 partidas, e em seguida um clube do Cipre, né, buscou ele como empréstimo. Ficou até o final do ano passado e nesse último mês aí de maio, no finalzinho de abril para maio, ele voltou ao Vitória. Já treinou, o Vitória renovou o contrato, é porque deve, né, utilizá-la para o elenco, né? Acho que dessa vez ele não é emprestado mais não. O goleiro Kaique é aquele, né, de seleção brasileira, Campeonato Brasileiro Sub-20, Mundial, Campeonato Mundial Sub-20, Sul-Americano Sub-20, né? Ele era o goleiro titular da seleção Sub-20. Até na seleção ele perdeu espaço devido àquelas falhas, né, que aconteceu aqui no Vitória. Entendi. É. Aqui a gente também tem um Andrigo, né? Que é o destaque aí do Guarani no meio campo. Fala desse homem não, rapaz. Aqui no Vitória ele veio cedido pelo Internacional. A gente esquece do jogador, a gente não tem nem saber dele aqui no Vitória, porque realmente o rendimento dele foi muito, muito abaixo. Não vou nem dizer da média. Eu vou dizer abaixo do que já é baixo, entendeu? Foi muito ruim mesmo. Cara, ó, O final do Rodrigo. o Guarani é uma vitrine, velho, no futebol. Ele é uma vitrine, assim, e é um bom lugar para o jogador se recuperar, né? Sim. Porque amanhã, com certeza, no Sport TV vai falar: esse é o Andrigo, do Internacional, que não sei o quê, cogitou pro Barcelona, né? Sempre as mesmas historinhas, né? Esquece do Guarani, esquece do E, Vitória, né? é, e aí, jogou no CSA, né? Fez 2 gols no CSA e, sei lá, em 11 jogos no Guarani ele já fez 4. Então, Sim. meu, quando um jogador vem no Guarani faz 4 gols em 11 jogos, já desperta o interesse de muita Sim. gente, né? Tava Sim. aí que na matéria que ele tá 5 clubes se interessaram por ele, né? Parece que é 2 do Emirados Árabes, um da Croácia, acho que tem um de Série A também e mais outro aí, né? Então, o Guarani tem o Andrigo, tem o Regis, que jogou no Cruzeiro, né? Jogou no Corinthians, meio campo, e ainda não conseguimos ver uma boa atuação de Regis e Andrigo juntos. Na verdade, pelo esquema tático do antigo treinador, o Alan Al, o Regis é reserva e o Andrigo é titular, né? E em muitos jogos, o técnico estava colocando o Andrigo na ponta, e o Andrigo na ponta não estava indo bem. Quando ele Sim. começou a jogar no meio, aí ele começou a ter um desempenho melhor e fez 4 gols seguidos, assim, 4 jogos seguidos, né? Então já chegou como um salvador aí. Já, E amanhã já garantindo a possível titularidade, né? Oi? Ele já estava garantindo a possível titularidade, né? Porque isso muda bastante. É. Mas amanhã ele entra como titular e ele deve ser o único meia aí na equipe, o armador. Sim. Acho que com a chegada do Lucão, o Guarani vai atender, o Lucão vai atender bem essa deficiência do Guarani, que é exatamente a dificuldade de fazer gols, né? Porque o Guarani perdeu muitos gols, né, durante os jogos no Campeonato Paulista, tanto que no começo
empatou com São Bento, que é uma equipe que foi rebaixada no Campeonato Paulista, e, perdeu muitos gols nesse jogo, perdeu muitos gols contra o Palmeiras, aí perdeu do Palmeiras. E aí a gente fica assim, contestando o técnico, né? O Alan Alto, não sei o que, tal. Só que assim, o técnico não chuta, né? Não tá lá. Então, essa era a situação que sustentava ele, né? E ele era um técnico que ele mudava todas as peças. Começou com um goleiro, e aí mudou para outro, o Rafael Martins, que vai ser o titular amanhã, que é do Brasil de Pelotas, né? E, aliás, se o Guarani tiver vencendo amanhã, o Vitória, se preparem, tá? Para passar raiva, viu? Se preparem, porque o Rafael Martins, ele gosta de fazer muita cera, viu? Tá? Então, qualquer lance lá que der uma dividida nele, ele vai cair no chão. Rapaz, isso aí é natural, né, do futebol brasileiro. Sempre tem isso aí, né? Sempre tem do goleiro, né? Que faz isso mesmo, é natural. Agora que passa raiva, pode dar uma raiva, não é pra quem tá perdendo, viu? Não, até a torcida do Guarani sente raiva disso, velho. Pra você ver. É um caso, assim, de outro mundo, velho. O que ele faz. E com a chegada do Lucão, vai atender essa necessidade, né, de falta de gols, né? Então vai ter o Andrigo como um criador ali, porque essa semana aí um torcedor do CRB mandou uma mensagem para mim perguntando como que era o Alan Al. Eu aproveitei e perguntei como que era o Lucão. Aí ele falou assim, ó, o Lucão é um cara bom, assim, a torcida já estava querendo que ele fosse embora, mas ele precisa de um cara que meta a bola para ele, porque se ele for o cara para buscar o jogo, aí não, ele é o cara que vai ficar lá, na área, plantado lá, esperando a bola chegar nele. A bola chegando nele, ele mete o gol. Então era isso que estava faltando pro Guarani. Então, a perspectiva de campeonato, se der tudo certo, eu acho que vai ser boa pro Guarani. O Vitória ele já vai com uma equipe base realmente do primeiro semestre. Para essa estreia teve manutenção do Rodrigo Chagas, né? O técnico Rodrigo Chagas, ele já tinha trabalhado na equipe base, ele tem uma história de anos no clube, trabalhou na base do Vitória, sub-20, sub-17, e ano passado foi promovido, né? Equipe principal, depois do Vitória demitir 5 técnicos, né? O Vitória teve ano passado 5 técnicos no comando. E aí, com essas demissões, 5 técnicos. Com essas demissões, o Rodrigo Chagas foi promovido, só que promoveu o Rodrigo Chagas, depois trouxeram o último técnico para tentar sobreviver, né? Respirar ali no oxigênio. E aí, depois demitiu esse técnico e trouxe o Rodrigo Chagas novamente à titularidade, né? A equipe principal. Aí, este ano, decidiram a manutenção dele. Então ele vai continuar comandando a equipe, pelo menos nos próximos meses. Ele sabe o que vai acontecer na Série B, os resultados vão impactar essa permanência. Mas o Rodrigo Chagas ele tem 50% a favor, né, dessa permanência e 50% não é. Né, por alguns comportamentos de jogo, né, com todo técnico questionado a respeito disso. O Vitória é um clube que pouco cria, pouco ataca, é um clube que espera muita reação da equipe adversária. Então isso incomoda um pouco, né? Esse certo falta de atitude da parte do elenco rubro-negro, né? Mas é um clube que quando tem a bola sabe o que fazer, né? E insiste muito em jogadas ali laterais, enfim. Inclusive hoje pela manhã, antes da viagem para Campinas, foi exibido, né, um vídeo da questão tática. Eles analisaram, né, como é que é o Guarani, analisaram alguns jogos aí pela série A do Paulistão, né? Pela série A1 do Paulistão. Então já conseguiram ter ali, pelo menos a questão de identificação de cada atleta. Claro, né, que o comportamento tático depende agora do novo treinador. Isso deve mudar nas próximas atuações do Guarani. Me fala um pouco a respeito do novo comandante, né? Como foi essa chegada, né? Em cima da hora da estreia. O Vitória pode ter esse fator positivo, né? Mas sabe que 90 minutos tudo pode acontecer. Então. A torcida não está muito satisfeita não, viu? Com a chegada do Daniel Paulista, né? Porque a promessa do nosso presidente é que o Guarani ia lutar para subir, né? Pensamento assim muito positivo, que ia ter uma evolução. E aí quando anunciou o nome do Daniel Paulista, boa parte da torcida não aprovou, né? Por quê? Aqui em São Paulo, quando
as equipes do interior não avançam, tem um torneio do interior, né? Troféu do interior. E o Novo Horizontino foi a equipe eliminada de melhor colocação no interior. Aí teve o Red Bull também, né, que entrou depois. E no final o Novo Horizontino acabou sendo campeão. Fez um bom Paulistão com Léo Condé no comando, né? Então e a final foi contra a Ponte. E a final foi dia 20, dia 20 de maio. Então, o último jogo do Guarani foi dia 12 de maio. Para a estreia de amanhã, praticamente 15 dias, né? Teve 2 semanas aí para poder definir um técnico. Então o Guarani demorou muito para definir um técnico. Porque o Guarani estava em busca do Léo Condé, que é o técnico do Novo Horizontino, e do Jorginho, né? O tetracampeão, né? Que estava no Atlético Goianiense. O Jorginho E aí não passou deu pelo certo, Vitória. passou, né? E aí o Léo Condé renovou com o Novo Horizontino e o Jorginho é fora da nossa faixa, né? De salarial. Então foi e trouxe o Daniel. A torcida aí achou muito ruim, que não sei o que e tal. Cara, assim, o time do Guarani eu não acho ele ruim, entendeu? Acho que muita coisa é do técnico. Se o técnico, que nem o Alan Al, a torcida reclamava, parece que ele tinha uma conta fake no Instagram, porque ele pegava todos os comentários, eu acho. Porque ele falava assim, o Gabriel Mesquita, o goleiro falhou. Aí no jogo seguinte tava o Rafael Martins. O lateral direito falhou. Aí ele ia com um lateral direito diferente, entendeu? Então ele Uma boa mudava as assessoria, né? peças. Só que Tava uma boa assim, assessoria. ele não mudava. Só que ele não Comportamento, né, de mudava o jogo. esquema. Só que ele não muda o esquema. Aí, tipo, isso aí foi fundamental para ele cair também, né? Só que tava dando uma olhada no desempenho do Daniel, e eu acho assim, o que definiu a queda dele foi o mau desempenho na Copa do Brasil, né? Que o Confiança foi eliminado na primeira fase. E no Campeonato Sergipano, né? Que perdeu a semifinal pro Sergipe. Parece que depois de 10 anos não chegou pela primeira vez não chegou na final do Campeonato Sergipano, né? Sim. E só A que Copa assim, Nordeste também, né? A Copa Nordeste também teve um rendimento muito ruim, né? Do Confiança. Copa do Nordeste, o Confiança ficou em sexto, se não me engano. Mas assim, não fazia gol, né? Confiança não fazia gol na Copa do Nordeste. Então não Sim. tinha um poder ofensivo, né? E também quando perdia era 1-0, né? Então o jogo era 1-0 para o adversário, ou era 0-0, né? Então acho que isso foi fundamental, né? Se você pegar o número de jogos dele, vitórias, que nem no caso no Confiança, no estadual, 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na Copa do Nordeste, foi eliminado na primeira fase. Só que ele teve 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. Rapaz. Então, Se não assim, fosse muito ele empate, não teria um perdeu rendimento muito. legal. Sim. Ele vai chegar com o currículo dele. Como que foi o seu desempenho? Esse ano foi 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Tá bom, né? Isso. Mas o campeonato estadual é fraco. Então, não conta, né? A maioria das vitórias foi aí. Não deve se levar em consideração. Na minha opinião, também não deve se levar em consideração. A gente teve até um caso agora, recentemente, né, do Bruno Pivetti. Foi campeão recentemente pelo Alagoano, pelo CSA. Passou pelo Vitória, também foi um técnico que o Vitória promoveu também aqui no ano passado. E eu não levei em consideração esse título, né? Muita gente falando, deu certo, o cara foi campeão e aí tal, mas olha, estadual, rapaz, o que tem no Campeonato Alagoano? O que tem? Qual é o time de Alagoas que está aí numa crescente legal? Né? CRB e CSA é o que mais tem destaque. É tipo Bavi aqui em Salvador, né? Então não deve se levar em consideração. Por exemplo, o Vitória está num momento tão delicado que não consegue, desde 2017, chegar à final do Baianão. Nossa. Imagina isso. Então você imagina o nível do estadual e ainda o nível da questão da irresponsabilidade do clube, né? De não chegar a uma final de estadual. O Vitória, nos últimos anos, século XXI,
é o clube que mais conquistou título, né? São 19 títulos conquistados estadual, né? Isso é tá legal levar em consideração, mas não chega à final, tem desde 2017 que não chega à final. Quando chegou em 2017 foi campeão, né? Diante do Bahia, mas de lá para cá não chega nem à fase semifinal do estadual. Então Nossa. você vê a situação. Falando em consideração de Copa do Nordeste, o clube conquistou o último título em 2010. Então são 11 anos aí, né, que não consegue nem conquistar a Copa do Nordeste. É o clube que mais venceu a competição, né? São 5 títulos, mas não chega nem a beirar o troféu novamente. Então o clube tem que voltar a conquistar títulos, principalmente do Nordeste, que é um dos maiores, uma das maiores competições hoje no cenário nacional, né? Tem a maior mídia hoje independente, né? Porque o Copa do Nordeste é uma mídia independente. Existe um grupo, né, que é a Liga do Nordeste, através do Alex Portela. Alex Portela é ex-presidente do Vitória. Ele dirige juntamente a CBF a Liga do Nordeste. Então, ele é responsável pelas competições, responsável pelas questões de patrocinadores. Então, a Copa do Nordeste, se você lembrar de 2010 para cá, evoluiu muito na questão de marca mesmo, né? Você até brincou na questão da competitividade, comparou com a Lampions, né? Com a Champions League É. também. Mas, cara, quem entra para jogar Copa do Nordeste chega a conquistar o título. Então, é uma competição muito forte, realmente. Se você comparar 2010, que era uma competição muito mais fraca na questão de participação, de mídia. E hoje, tanto que o campeão, a premiação do campeão hoje é R$ 1 milhão. Cara, se colocar R$ 1 milhão na mão de um clube aqui do Nordeste, dá para pagar uma folhinha ali, pelo menos um mêsinho, dá para colocar na folha. Porque o Vitória hoje tem a folha menor da Copa do Brasileirão, né? Uma das melhores folhas, porque a gente desligou muitos jogadores, então renovou o contrato no passado. Ano passado era a quinta maior folha do Brasileirão. Hoje deve estar ali entre as décimas segundas, porque a gente diminuiu bastante a questão de folha, né, salarial. Por isso está aí, né? A questão de você promover base, atletas da base, para que a questão salarial não impacte no planejamento da temporada, né? Então, você não acha que... É porque, assim, que nem não acompanham muito, né? Mas o Sim. Vitória disputa a Copa do Nordeste e disputa o estadual. Você acha Isso. que o mau desempenho do estadual é por conta do interesse da Copa do Nordeste ou mesmo assim teria que avançar de fase? Porque ficou em quinto, né, no estadual. Isso. Na verdade, pelo que a gente acompanhou, o planejamento de fato era nas duas competições. O Vitória estudou a possibilidade de colocar uma equipe base para jogar o estadual e uma equipe principal para jogar a Copa do Nordeste. Não só o Vitória, mas também o Bahia, né? O Bahia alinhou isso também com a Federação Baiana para que os jogos do, do Bahia fossem com aspirantes e o do Vitória também, mas não aconteceu na prática, né? O Bahia até tentou por causa da Sul-Americana e tal, mas o Vitória, por ter só esse calendário, acabou deixando a equipe principal para as duas competições. Cara, a gente tinha um intervalo de 3, 4 dias. Então, para você se preparar, enfim, ainda mais para jogos decisivos, é muito complicado. E a gente acabou tendo também um certo rodízio no estadual, porque o Vitória ficou 4 rodadas sem jogar. Por quê? Porque teve atletas das equipes adversárias com casos de Covid, né? Vitória da Conquista, Atlético Alagoinhas, Jacuipense, Juazeirense. Então, teve alguns casos de Covid nesse elenco e, consistentemente, eram adversários do Vitória. Então, a Federação Baiana adiou esses jogos do Vitória e o Vitória só voltou a jogar quando todos os times estavam com 8 jogos. Na minha opinião, cara, acho que foi uma certa irresponsabilidade, sabe, do elenco, porque tinha como classificar. Como é que você fica 4 rodadas sem jogar, sendo que seus adversários já têm os 8 jogos cumpridos, tu ia fazer os 4 para você ir para a última rodada, todo mundo jogar só para cumprir tabela para decidir quem ia classificar. Foi assim, Vitória. O Já Vitória tinha um chegou, caminho certo a seguir, né? já tinha, só era vencer os jogos. Pelo menos 2, 3 jogos aí, dos 4, você vencesse 2, conseguia classificação. Mas ele empatou outro, perdeu outro, então acabou. O Vitória, na minha opinião, ele mesmo se eliminou do estadual. Aí o que vai acontecer? O estadual hoje, ele vai impactar na vida do Vitória futuramente, porque vai ter que disputar a pré-Copa do Nordeste ano que vem, porque o Atlético Alagoinhas foi campeão pela primeira vez na história. A dupla Bavi não chega à final do estadual. Pela primeira vez, uma dupla do interior chega à final, né, no Campeonato Baiano. Desde Olha só. 1957 isso não acontece.
E aí, o Vitória vai disputar a pré-Copa do Nordeste ano que vem para tentar entrar na Copa do Nordeste. Tem que saber quem vai ser o adversário, enfim. Vencendo, obviamente, são jogos de ida e volta, né? Vencendo, classificando aí, já chega na fase de grupo. Né? Aí tem que ver qual será esse grupo. Esse grupo vai ser formado por sorteio, o Vitória só vai se encaixar no grupo e pronto. Mas acho que no classificou pela sua questão de responsabilidade mesmo. Para a semana, a gente, depois do confronto do Guarani, a gente tem um confronto contra o Internacional pela Copa do Brasil. O clube chega à terceira fase aí. Né? É interessante chegar à quarta. E a quarta fase é mata-mata, então é importante que a cota aumenta. Então, para o clube como Vitória, que precisa de financeiro, né? A gente precisa mesmo, qualquer cota aí é interessante, porque ajuda bastante no planejamento da temporada. Né? A gente já somou aí 3 cotas, né, de Copa do Brasil, avançando agora, já tem um rendimento aí para contar para a temporada. Contra o Internacional, em 2018, a gente classificou, a gente avançou, jogando no Barradão e no Beira-Rio, empate, os 2 jogos empate. Na verdade, vitória, né? Foi 1-0 lá para o Inter e 1-0 aqui para o Vitória. E aí foi para os pênaltis, o Vitória acabou classificando. E, enfim, então é um encontro que, no histórico em si, a gente tem vantagem, né? Pelo Brasileirão, a gente rebaixou o Inter. Pela Copa do Brasil 2017, na última edição que enfrentamos, aí eliminamos. Então, é um adversário que a gente não tem medo, a gente respeita, mas pode acontecer uma classificação. A gente não duvida dessa classificação diante do Internacional, não. Vocês são a pedra do sapato deles, então, né? Os caras disputam a vitória. O Inter aí, eles forjaram, né? Eles forjaram. Na verdade, até hoje não foi investigado como deveria. Mas o Inter, juntamente com o Bahia, segundo informações da época, eles forjaram um e-mail, eles falsificaram um e-mail, né? De um contrato. Eles forjaram o contrato e falsificaram um e-mail como se fosse do Vitória. E por isso que o Inter foi o primeiro a alegar, né, essa inscrição equivocada. Mas surgiu do Bahia, né? Surgiu do Bahia essa falsificação. Eles encaminharam para o Internacional acabou acreditando no documento, enfim. E tentou, né? Esse caso foi parar na Suíça, porque a Confederação Brasileira e o Tribunal de Justiça Desportiva foram insuficientes para chegar a um denominador comum e levou esse caso para a Suíça. Chegando lá, né, o Vitória acabou tendo legalmente, né, tanto dentro de campo quanto judicialmente, a permanência na primeira divisão. Isso aí manchou com o futebol, manchou com até o próprio Internacional, enfim. Tanto que agora eles são chamados de B-Inter, né? B-Inter agora, é B-Inter. É Rapaz, a origem, né? é isso mesmo. Mas é isso, amigão. Quero te agradecer por esse bate-papo aqui. Quero desejar sorte a você, ao Guarani, nessa temporada. Conseguimos conquistar esse acesso à primeira divisão, né? Tão esperada pelo torcedor do Guarani, pelo torcedor do Vitória, né? E que nossos objetivos sejam alcançados aí nesta temporada. E torcer para que o Matheusinho volte aí, né? Com sangue no olho para jogar no Vitória. E boa sorte aí com o Rodrigo, né? Andrade, com o Andrigo também, que aqui não foi muito bem. E boa sorte também ao Daniel Paulista, né? Conseguir esse acesso aí com o Guarani. Aí o torcedor para de criticar, né? É assim. Então. Te agradeço aí pelo convite, mais uma vez. Um abraço aí para a torcida do Vitória. Amanhã vai ser um jogo duro. E eu acredito na vitória do Guarani, tá? Você me desculpa aí. Claro, a gente tem que acreditar. Eu acho que o Guarani manteve a base aí, tá voltando o Bruno Sávio aí. E acho que amanhã vai ser um jogo duro, né? Mas vai ser um jogo de respeito aí. O Vitória é uma equipe grande, né? Se Deus quiser aí, quem sabe a gente pega as vagas de Botafogo e Vasco e sobe aí para a Série A. Cruzeiro também, né? O Cruzeiro tem que vamos na Série B. O Cruzeiro tem que ficar de novo. Para pagar a dívida, tem que pagar a dívida primeiro, depois só para a primeira divisão. Mas, rapaz, aqui no Vitória a gente tem um caso com o David, né? Que hoje é do Fortaleza. Mas o David foi pro Cruzeiro e aí já foi acionado, né, judicialmente isso. O atacante dele foi pro Cruzeiro e não pagou a Vitória. E não pagou também o jogador. Aí o jogador, ele foi para a Justiça Desportiva, conseguiu a rescisão contratual e o Fortaleza contratou. Ou seja, na transação de contrato entre Vitória e Cruzeiro, o clube teria que ganhar algo, sinceramente. E numa possível venda, né,
até mesmo se o Fortaleza quisesse contratar ou tirar do Cruzeiro, o clube também ganharia. Então o Vitória ele foi lesado 2 vezes, pelo Cruzeiro e pelo Fortaleza. Mas já entrou com ação, desde o ano passado entrou com essa ação judicial, buscando na justiça o valor ou de contrato de multa, que era do Cruzeiro, ou de um percentual de transação do Cruzeiro para o Fortaleza. O negócio vai dar vai demorar para resolver, mas futuramente deve acontecer, né? Uma correção monetária, chegando no Vitória aquele valor de contrato. Mas é isso. Um abraço para você. Boa noite, boa sorte amanhã nesse confronto diante do Vitória. E o empate vai ser bom para ambas as partes, mas uma vitória para a gente aqui, a gente comemora com os 3 pontos. Isso é importante. Aqui meio que já acabou a amizade, entendeu? Aqui já meio que acabou a amizade, cada um fala que vai ficar com os 3 pontos. É isso mesmo. A gente está à disposição aqui, tá? Para as próximas lives, quer receber informações do Vitória, negociação de mercado. A gente está à disposição para auxiliá-los também nessas informações, tá bom? Beleza, meu amigo. Eu estou à disposição aí para vocês também, para a torcida do Vitória, qualquer coisa. Tá bom? Tudo bem, amigão? Um abraço para a galera de Campinas, um abraço para a galera de São Paulo e um abraço para a turma do Guarani. Até a próxima, nação. Valeu. Abraço.